Olá, o nosso grupo vai falar sobre tributos estaduais, municipais e taxas diversas, e é composto pela Adriane, por mim, Lucas e pela Tatiane. Eu vou iniciar falando sobre o ICMS. O que é o ICMS? Ele é um imposto relativo a operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ele é um tributo de competência dos estados, né? Cada estado vai definir a alíquota que vai ser cobrada, o percentual, e o ICMS também é um tributo indireto, ou seja, o seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado. Então, ao vender uma mercadoria e realizar alguma operação em que se aplique o ICMS, é efetuado o fato gerador quando a titularidade desse bem ou serviço passar para quem está comprando, para o comprador. Ou seja, o tributo só é cobrado quando a mercadoria é vendida ou o serviço é prestado para o consumidor, que passa a ser o titular deste item ou do resultado da atividade realizada. Vamos falar sobre a origem e objetivo do ICMS. Lá em 1934, na Constituição, foi criado o IVC, que era o Imposto sobre Vendas e Consignações. Era um imposto cumulativo, que incidia sobre o preço integral do produto. Mas 31 anos depois, surgiu o ICM, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que trouxe um pouco de melhoria. Ele era não cumulativo e incidia agora apenas sobre o lucro. E atualmente, o ICMS ele é regido pelo artigo 155, inciso 2, da Constituição Federal e pela Lei Complementar 87/1996, também conhecida como Lei Candir. Candir é um economista que foi um dos criadores dessa lei. E o objetivo do ICMS é apenas fiscal, onde o principal fator gerador é a circulação da mercadoria. Todas as etapas de circulação de mercadorias e toda a prestação de serviços está sujeita ao ICMS, sendo que deve haver emissão de um documento fiscal sobre a circulação. Agora vamos falar quem são os contribuintes do imposto. De acordo com o artigo 4º da Lei Candir, define o seguinte sobre contribuintes: é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em um volume que se caracterize em intuito comercial operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e comunicação, ainda que as operações e serviços se iniciem no exterior. Portanto, a partir daí a gente pode definir então quais operações incidem ICMS e quais não. Vamos lá. Operações que são sujeitas à cobrança do ICMS. Então, como eu já falei anteriormente, operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação, bebidas em bares, restaurantes, prestações de serviço de transporte por qualquer via, pessoas, bens, mercadorias ou valores, e os demais que vocês estão vendo nessa relação. Aqui são operações principais que não incidem ICMS. Por exemplo, operações com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, operações com ouro, operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo e outros. E como é feito o recolhimento do imposto? Ele é feito por guia própria ao estado em que é devido. A cada estado é devido emitir essa guia própria. No caso de empresas do Simples Nacional, temos a guia própria, que é a guia DAS, que é a guia documento de arrecadação do Simples Nacional. E juntamente do ICMS vai ter todos os demais tributos, que os grupos anteriores falaram também. E nesse caso, a gente vai ter duas possibilidades de alíquotas para o cálculo do ICMS. A gente tem as alíquotas das operações internas, em que o estado de origem e o estado de destino é o mesmo. Então, usa a alíquota interna do estado. E a alíquota interestadual, que é operações entre estados diferentes. E nesse caso de alíquota interestadual, temos o diferencial de alíquotas, que falaremos no próximo slide. O que é o diferencial de alíquota? Ele foi criado como uma solução para a melhor distribuição do recolhimento do ICMS. Ele
O DIFAL, ele foi criado, é uma solução que foi criada para recolhimento que seja mais justo entre os estados. Essa mudança ela ocorre principalmente devido ao aumento notório das vendas via internet, de e-commerce e marketplaces. Ele não é uma ferramenta nova, o DIFAL, mas em 2015, devido a um ajuste bem importante que ele teve, ele chamou a atenção desses empresários e empreendedores, que foi o seguinte: antes do ajuste, nesse ajuste, o ICMS ele ficava dentro do estado de origem, ou seja, onde a empresa vendedora estava localizado na sua totalidade. E isso gerou um descontentamento dos outros estados por conta de que essas lojas que vendem por internet, principalmente elas têm sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então os demais estados estavam insatisfeitos com essa distribuição e foi determinado pela lei, pela emenda complementar 87 de 2015 e pelo Convênio ICMS 93 de 2015, uma nova versão do diferencial de alíquota, que foi o seguinte: após essa determinação, o estado no qual o comprador do produto ou serviço reside passou também a receber do ICMS da transação. E isso foi feito de uma maneira gradual. A partir de 2015 foi determinado que 80% ficaria para o estado de origem, 20% para o estado de destino. Em 2016, 60% para o estado de origem e 40% para o estado de destino. Em 2017, 40% apenas para o estado de origem e 60% para o estado de destino. Teve essa inversão agora. Em 2018, 20% somente para o estado de origem e 80% para o estado de destino. E a partir de 2019, 100% do valor vai ficar com o estado de destino. Então foi isso, essa mudança que teve a partir de 2015 no recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Aqui um exemplo simples desse diferencial de alíquota: um produto que custa R$1.000. O estado de origem dele é São Paulo e o estado de destino é Rio de Janeiro. Nós devemos calcular a alíquota de cada estado, achando o ICMS de 180 para Rio de Janeiro e 120 para São Paulo. Essa diferença de R$60, que é o diferencial de alíquota, a partir desse novo ajuste, ele fica totalmente com o estado de destino, que no caso do nosso exemplo é o estado do Rio de Janeiro. Aqui só vou falar sobre os créditos do ICMS. É apenas direito de créditos que você tem quando você compra os produtos, e quando você vende esses respectivos produtos, você tem crédito do ICMS que foi pago anteriormente. Quando você tem créditos maiores que os débitos, você tem um crédito acumulado. Um exemplo simples aqui nesse slide é que o total do ICMS devido pelo sujeito passivo na ocasião é de R$55.000, e o valor do imposto que ele pagou anteriormente pela entrada dessas mercadorias, que custam R$55, foi de R$18.000. Então, neste caso, o valor do ICMS que ele deve pagar é 55 menos 18, que dá R$37.000. E qual que é a importância da empresa conseguir analisar esses créditos? Ela pode otimizar os seus gastos e reduzir o montante a pagar. Então, se a empresa consegue analisar, estudar quais são os créditos respectivos, ela consegue otimizar e ter um custo menor em certas transações. Agora eu vou falar de um outro item importantíssimo, que é a substituição tributária. Como funciona esse regime de tributação? É o seguinte: a empresa, quem deve o ICMS nesse caso, não vai ser os agentes que a gente compra normalmente ali, como se fosse um supermercado atacadista ou pequenos mercados. Nesse caso da substituição tributária, quem deve esse imposto vai ser o agente lá no início da cadeia. Nesse caso, a substituição para frente, que é a mais comum. Mas por que foi criado um regime no qual se arrecada impostos de um menor número de fontes? Aí que está o engano. O menor número de fontes não significa uma queda na arrecadação. Pelo contrário, a arrecadação vai se manter. E sendo isso, ao invés de arrecadar de várias fontes, a administração tributária vai focar em apenas um agente lá no início da cadeia, que geralmente são indústrias e os importadores. E também um outro benefício que a administração tributária vai ter é que ela consegue
fiscalizar de uma maneira melhor, não sendo em todo o processo produtivo, em toda a cadeia, mas agora sim lá no início, apenas um importador na indústria. E como que esse importador, que essa indústria vai calcular o imposto? Como que ela vai calcular o preço varejo, que chamamos? Existem 4 metodologias que podem ser utilizadas para o cálculo desse valor presumido. A gente tem o tabelamento, a gente tem o preço sugerido, temos o preço médio ponderado e temos também a margem de valor agregado. A gente vai focar nessa margem de valor agregado, que é a que vamos usar no nosso exemplo. A margem de valor agregado vai ser o seguinte: vai ser o preço substituto, né, que é o preço lá do importador da indústria, somado a valores de frete, seguro, impostos e demais encargos. Na sequência, achado esse preço, a gente soma um percentual da margem de valor agregado, que essa margem é definida em lei estadual conforme os preços atuais de mercado. Então, vamos para o próximo slide, que tem os segmentos das mercadorias sujeitas ao ICMS substituição tributária. Eu destaquei aqui bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chopp, que é o que utilizaremos em nosso exemplo. Então, vamos supor que é um fabricante lá de bebidas alcoólicas, uma fábrica lá no estado de São Paulo. Primeiramente, a gente precisa calcular o ICMS da operação própria, operação interna, que vai ser R$2.000, que é o preço da mercadoria, vezes 18%, que é a alíquota interna do estado de São Paulo. Então, o ICMS da operação própria vai dar R$360. A base de cálculo do ICMS substituição tributária vai ser o seguinte, como falamos, vai ser R$2.000 do produto, mais imposto, que no nosso caso vai ser o IPI de R$100, mais essa margem percentual de 35% que achamos. Então, a base de cálculo do ICMS vai dar R$2.835. E para achar o ICMS presumido, a gente pega a base de cálculo vezes a alíquota do estado de São Paulo, que é 18%, tendo um total de R$510,30. Então, o ICMS a ser retido pelo importador, pela indústria lá, no caso da fábrica de bebidas alcoólicas, vai ser R$510,30 do ICMS presumido, menos os 360 da operação própria. Então, ele vai reter o valor de R$150,30. E por último, aqui sobre o ICMS, a base de cálculo do ICMS é bem simples. Vai ser o montante da operação, incluindo frete e despesas acessórias que são cobradas do consumidor. E sobre isso, a gente multiplica a base se aplicar a alíquota do ICMS. Que no nosso exemplo é o seguinte: a mercadoria vale R$3.500. No estado de Minas Gerais, numa operação interna, a alíquota do estado de Minas é de 12%. Então, o valor do ICMS a ser pago é os R$3.500 vezes a alíquota do estado de Minas Gerais, que é 12%, tendo um total de ICMS a ser pago de R$420. Agora eu vou falar sobre um outro imposto estadual, que é o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele é cobrado anualmente pelos governos estaduais e ele foi instituído em 1986 para substituir a antiga Taxa Rodoviária Única, TRU, que era vinculada apenas a gastos com o sistema de transportes. A quantia arrecadada pelo IPVA ela é dividida entre o governo estadual, município e o governo federal, e eles aplicam esse montante conforme a necessidade. Para cobrar o tributo, o Estado vai avaliar o preço de mercado do seu automóvel e vai ser calculado a quantia sobre um valor venal do veículo, que é uma estimativa que o poder público faz sobre o preço de alguns tipos de bens, como por exemplo veículos automotores. A alíquota de valor venal costuma variar entre 1,5% e 4%, dependendo de cada estado. E para determinar o preço de mercado, o governo sempre utiliza como referência a tabela FIPE, a famosa tabela FIPE, que é a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Qual que é a diferença entre IPVA de carro e de moto? É uma única diferença. O IPVA de moto ele costuma ser mais barato, ou seja, a alíquota é menor em relação à alíquota dos carros. E qual que é a diferença entre a IPVA e o licenciamento? Como já falamos, o IPVA é um imposto cobrado
com base no valor de mercado do seu veículo. Já o licenciamento é um documento mais amplo. Ele é uma autorização para que o veículo possa continuar a trafegar nas estradas e ruas. Ele é de porte obrigatório e deve ser sempre apresentado às autoridades quando for solicitado. Com o licenciamento em atraso, caso você também não esteja com ele em mãos quando parado, você pode pagar multa ou até perder pontos na sua CNH. E vamos falar agora da isenção do IPVA. Como que funciona essa isenção? Quem tem direito a essa isenção? Primeiramente, todos os casos que eu vou falar devem ser solicitados junto à Secretaria de Fazenda de cada estado. Dito isso, vamos lá. Pessoas que sejam consideradas são condutoras ou não e que precisem de veículos que sejam adaptados ou automatizados, que estejam portadores de algumas doenças, sequelas ou que realizem algum tipo de tratamento que tenha como consequência a falta de força, a falta de mobilidade, ele tem direito à isenção do IPVA. Também algumas categorias de trabalhadores que utilizam seu veículo para exercer sua profissão, como mototaxistas e taxistas. Também veículos específicos, como por exemplo máquinas agrícolas e veículos ferroviários, os trens. Em último caso, por conta do ano de fabricação do veículo. Então, dependendo de cada estado, por exemplo, você tem um veículo há mais de 10 anos que ele foi fabricado, 15 anos. Dependendo de como o estado verifica isso, você tem direito a essa isenção do IPVA. Agora, IPVA em atraso. Você pode ficar com o IPVA em atraso? Você pode, mas até só o momento do documento de licenciamento que falamos anteriormente, que o licenciamento acontece anualmente também de acordo com a sua placa do veículo. Então, o IPVA ele precisa ser quitado até essa data da renovação do licenciamento. Caso contrário, o próximo licenciamento vai ser bloqueado e aí sim o carro pode ser retido. Então, se você atrasa o IPVA, vai acumulando ao bolo de neve, você pode ter custos bem maiores e consequências mais graves. Agora, como é feito o recolhimento do imposto? 50% são destinados ao governo estadual, que vai investir de acordo com a necessidade, como falamos anteriormente, saúde, educação, transporte, etc. E os outros 50% são repassados aos municípios, onde o veículo foi emplacado. Então, onde você comprou aquele veículo, onde foi emplacado, esse município receberá 50% do IPVA que foi pago. Agora, o nosso último sobre IPVA é um exemplo bem simples. Um carro da marca Volkswagen, modelo Gol 1.6, de acordo com a tabela FIPE, o valor dele é R$ 37.352. E o valor venal, a alíquota de Minas Gerais para os automóveis, é de 4%. Então, o valor do IPVA a ser pago é de R$ 37.352 vezes os 4%, que dá um total de R$ 1.494,08. E como que eu pago esse IPVA? Onde eu pago? Quando eu pago? Cada estado, sempre no final do ano, costumeiramente no mês de dezembro, divulga a relação dos pagamentos do calendário de pagamento do ano seguinte do IPVA. Então, a data de vencimento ela está relacionada com o último dígito da placa do seu veículo. Então, sempre vou ficar atento aí no final do ano, quando o Estado vai divulgar a relação, esse calendário dos pagamentos do ano seguinte do IPVA. E esse pagamento ele pode ser feito de 3 maneiras: com a cota única com desconto, cota única sem desconto e um parcelamento em 3 vezes. Olá, meu nome é Adriane e hoje eu vou falar para vocês do ITCD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação de Qualquer Bens e Direitos. Mas o que é o ITCD? O ITCD é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Sendo assim, cada estado tem a sua legislação específica para este imposto. Ele está constituído dentro da Constituição Federal de 1988, no artigo 55, e também está no Código Tributário Nacional, nos artigos 35 a 42. Sua previsão legislativa está prevista no artigo 155 da Constituição da República de 1988. E em Minas Gerais, o ITCD é regido pela Lei Estadual 14.941, de 2003.
e regulamentado pelo Decreto Estadual 43.981/05. E no Código CTN ele está dentro dos artigos 35 a 42. Suas características: ele tem a característica fiscal e de arrecadação. Quanto à incidência do imposto, o ITCD ele incide na transmissão da propriedade de bem ou direito por ocorrência do óbito, no ato em que ocorrer a transmissão da propriedade de bem ou direito por meio de fideicomisso, na doação de qualquer título, ainda que em adiantamento da legítima, na partilha de bens da sociedade conjugal e da união estável, sobre o montante que exceder a meação. Ou seja, acima dos 50% que cada cônjuge tem direito, o que exceder aquilo ali, ele incide o imposto. Na desistência de herança ou legado com determinação do beneficiário. Ou seja, se um dos herdeiros desistir daquela parte e ceder a algum outro herdeiro e determinar aquele beneficiário vai pagar o imposto. Na instituição do usufruto não oneroso, o que isso significa? A pessoa vai passar um imóvel para o nome de alguém, mas vai continuar com o usufruto, ele vai continuar morando na casa ou no imóvel, desde que isso não seja oneroso, então vai incidir o imposto. Do recebimento da quantia depositada em conta bancária em conta corrente em nome do cujos. Então, aquela quantia que está depositada em conta bancária em nome da pessoa que faleceu, ela também vai incidir o imposto. Da não incidência. Quais são as hipóteses de não incidência? O imposto não incide sobre a transmissão de causa-mortis em que figurem como herdeiros os legatários ou donatários. O legatário é quem recebe um legado, ao contrário do herdeiro. O legatário não tem direito à herança, mas sim a um bem imóvel específico que provavelmente será mencionado no testamento. Por exemplo, aquela pessoa cujos deixou um imóvel para ele em testamento não incide o imposto. Contribuintes. Quem são os contribuintes do ITCD? Então, na transmissão da causa-mortis, o herdeiro ou legatário, no fideicomisso, o fiduciário. O fiduciário é quem irá transferir um bem, legado, herança e etc. Na doação, o donatário é quem recebe o bem. Na cessão de herança ou de bem de direito, a título não oneroso, o cessionário. O cessionário é aquele que recebe um bem imóvel. Quanto às alíquotas? As alíquotas costumam variar entre 2% e 8% sobre o bem transmitido. Essas alíquotas, cada estado institui a sua alíquota. No caso de Minas Gerais, essa alíquota é de 5%. A cobrança é diferente para cada estado. Mas qual estado compete essa tributação? Bom, no caso de bens imóveis e respectivos direitos, é o estado onde está localizado o imóvel. Em caso de bens móveis, títulos e créditos, tem duas especificações. Em caso de causa-mortis, no estado é onde se processar o inventário ou arrolamento da causa. Em caso de doação, no estado onde estiver domiciliado o doador. Observação da causa-mortis. Então, a causa-mortis, ela tem uma regra específica. Uma suposição: se o cujo tiver 10 herdeiros, para cada herdeiro vai incidir um ITCD em cima daquela parte que ele receber de herança. E como é feito o lançamento? O lançamento do imposto ele é feito por declaração, ou seja, o herdeiro ele vai abrir uma declaração, e nessa declaração ele vai lançar quais os bens ele recebeu ou qual doação ele recebeu. E, em cima dessa declaração, o fisco vai calcular o imposto. Como exceção, a autoridade administrativa ele vai lançar de ofício. Então, ou seja, se você não declarar, ele vai te cobrar de qualquer maneira por ofício. Quanto à isenção. O ITCD, para ser isento do imposto, a herança tem que ser constituída de um único imóvel residencial, cujo valor seja até 40 mil fengues. O que é o fengues? É uma unidade fiscal do Estado de Minas Gerais que o governo utiliza para calcular esse imposto. E que no ano de 2020 equivaleu a 3,7116. E a herança toda não pode ultrapassar 48 mil fengues. Exemplo, um único imóvel no valor de R$ 148.464. Neste caso, a herança é isenta, já que o valor equivale a 40 mil fengues. Exemplo 2. Um único imóvel de R$ 300 mil, vezes 5% da alíquota do Estado de Minas Gerais, que vão dar R$ 15 mil. Neste caso, apesar de ser o único imóvel, o valor ultrapassa o limite de 40 mil fengues. E não está previsto na legislação que possa ser tributado só o excedente das 40 mil fengues. Então, a pessoa acaba pagando sobre o montante. A base de cálculo. Verificando se não enquadramento na não incidência nem na isenção, é necessário identificar o valor do imposto.
observar a base de cálculo do Estado, né, a alíquota aplicável e os descontos. Bom, esse foi alguns aspectos do ITCD, que é um assunto vasto, não dá para a gente abordar todos, mas é um apanhado geral. Bom, agora eu vou falar para vocês do IPTU. O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele está previsto no CTN pela Lei 5.172, de 25 de 10 de 1966, que rege o IPTU em seus artigos 32 e 34. Sua constitucionalidade é prevista no artigo 156, inciso 1º da Carta Magna de 1988. Mas qual é o fato gerador do IPTU? O IPTU, como eu disse, é de competência dos municípios e o seu fato gerador incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel. Mas o que é considerado zona urbana? São fixadas nessa lei as quais existem pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos, constituídos ou mantidos pelo poder público: meio-fio, calçamento, canalização das águas pluviais, abastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde, a uma distância de 3 km do terreno considerado. Mas quem é o contribuinte do imposto? É o proprietário ou titular do domicílio útil ou possuidor do bem imóvel, a qualquer título. Ou seja, se a pessoa está morando num imóvel alugado, mas lá no contrato foi instituído que ele tem que pagar o IPTU, então ele vai ter que arcar com o imposto. Qual é a base de cálculo do IPTU? A base de cálculo do imposto é o valor venal do lote ou gleba. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel constituído. O que significa? Que a base de cálculo do imposto não incide em cima de toda a área do terreno, ela incide em cima da área construída, que se encontra no terreno. As alíquotas do município de Uberlândia é de 1%, tanto para chácara, sítio de recreio ou para o imóvel urbano. E essas alíquotas, elas variam de um município para o outro. Aqui em Uberlândia, as alíquotas do IPTU, elas são diferenciadas segundo as zonas socioeconômicas e definidas em regulamento do Poder Executivo, aplicando-se as seguintes alíquotas: Zona 1, 1,0, Zona 2, 0,8, Zona 3, 0,7, Zona 4, 0,6, Zona 5, 0,5 e Zona 6, 0,4. Isenção. A partir do ano de 2020, a isenção do IPTU incidente sobre imóveis cedidos gratuitamente para o uso da administração direta da União, do Estado de Minas Gerais e do município de Uberlândia, bem como as autarquias, fundações públicas vinculadas às referidos entes. Vamos a um exemplo. IPTU de uma chácara em área urbana, localizada no setor de cálculo 20. A área territorial de 3.750 metros quadrados, a área predial 108,13 metros quadrados. A base de cálculo nesse imóvel, o valor venal predial mais territorial, que dá R$ 37.179,77 centavos, e valor venal territorial R$ 16.127,94 centavos. A alíquota que incide é 1%. Agora vocês podem reparar que o cálculo é feito em cima dos R$ 37.179,77, não em cima do montante, o que dá R$ 371,79. Exemplo 2. IPTU da área urbana, setor de cálculo 35. Área territorial 312,12 metros quadrados, área predial 183,83 metros quadrados. A base de cálculo: valor venal predial mais territorial R$ 55.071,57. Valor venal territorial R$ 29.642,37. A alíquota também de 1%. E nesse caso, a base de cálculo são R$ 55.071,57, o que dá R$ 550,72. O que a gente pode reparar nesses exemplos? Que a alíquota é a mesma, porém, o valor venal, ele diferencia de uma área para outra, ou seja, uma área mais valorizada, ele vai pagar mais imposto, porque o valor do metro quadrado nesse local é mais caro. Então, para finalizar, só para lembrar que o valor venal que é tributado no IPTU não é aquele valor de venda do imóvel, e sim aquele valor que está no registro de imóveis lá na escritura. Portanto, um imóvel que vale lá 600 mil para venda pode valer bem menos na escritura, e é esse valor que é tributado. Então, esse foi os aspectos que eu tinha para passar para vocês sobre o IPTU. Bom, e a seguir a minha colega Tatiana vai falar para vocês do ITBI e do ISS. Oi, pessoal, meu nome é Tatiane. Eu vou começar conversando com vocês a respeito do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Bom, o ITBI, ele é um tributo municipal, então o seu recolhimento vai ser para a cidade onde está ocorrendo, né, a transmissão do imóvel.
E ele vai incidir sempre que houver uma transmissão de bem imóvel envolvendo pessoas vivas. Então, sempre que houver uma operação de compra e venda, cessão de direitos, permuta envolvendo pessoas vivas, vai ocorrer o ITBI, vai incidir o ITBI. E caso o proprietário não pague o ITBI, ele não vai ter a documentação liberada do seu imóvel. Então, ele precisa fazer o pagamento para que a documentação do imóvel esteja em dia. O ITBI ele é previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 156, inciso 2. E o CTN rege o ITBI nos seus artigos do 35 ao 42. Bom, agora falando do contribuinte, né, quem paga esse imposto. Na legislação federal, não tem designado certinho quem é o responsável por esse pagamento. Mas a gente observando assim nos casos práticos, na maioria das vezes é o comprador realmente que paga. Consultando lá na legislação de Uberlândia, ela dá 4 hipóteses de contribuintes. Então, o primeiro aqui ela coloca que vai ser o cessionário ou o adquirente, que é realmente quem está comprando, né, o imóvel. No caso de permuta, a legislação fala que vai ser cada um dos representantes. Nas alienações ou cessão de direito dos imóveis, quando está na propriedade da construtora ou da loteadora, caso o adquirente não pague esse imposto, vai ser a construtora ou a loteadora que vai ter que arcar com essa contribuição. E por último, ele coloca a hipótese do superficiário e o cedente, quando for nas instituições e nas cessões de direito de superfície. Agora, falando a respeito da não incidência. Tem alguns casos que o ITBI não vai incidir. Um desses casos é o falecimento do proprietário. Então, por exemplo, se o meu pai faleceu e ele deixou um imóvel como herança para mim, quando eu for passar esse imóvel para o meu nome, eu não preciso pagar o ITBI. No caso de doação, também não vai incidir o imposto. Então, se um empresário estiver fazendo a doação de um imóvel para uma instituição, por exemplo, não vai incidir o ITBI. Nesses dois casos que eu mencionei, vai incidir outro imposto, que é o ITCMD. Já foi explicado pela Adriane, então não vou me aprofundar nesse assunto. Outro caso de não incidência é na integralização ao patrimônio da empresa. Então, por exemplo, eu tenho no meu nome de pessoa física um imóvel que eu quero integralizar ela no meu negócio. Então, vamos supor que eu tenho uma farmácia e eu quero colocar esse imóvel na minha farmácia. É uma integralização ao patrimônio. Nesse caso, eu não vou precisar pagar o ITBI. E outro caso que também não precisa é na incorporação ou fusão das empresas. Então, quando uma empresa vai ser incorporada ou quando as empresas vão ser fundidas e os imóveis são inclusos nessa operação, não precisa também pagar o ITBI. Só um ponto de atenção que a gente tem que observar é que essas regras que eu mencionei sobre não incidência, elas não vão se aplicar para as empresas do ramo imobiliário. Então, por exemplo, se eu for integralizar algum imóvel no patrimônio da minha empresa e a minha empresa for do ramo imobiliário, eu vou ter que pagar sim o ITBI. Então, essas regras só se aplicam para as empresas que não são do ramo imobiliário. Agora, falando a respeito do cálculo. Não é cobrado um valor fixo por esse imposto. Então, para a gente calcular ele, são necessárias duas variáveis. A primeira é a base de cálculo. Na base de cálculo, a gente pode ter dois valores. Um valor é o definido por contrato, né? O valor que você realmente vai pagar por aquele imóvel. E a base de cálculo pode ser também o valor venal. Esse valor venal é definido pela prefeitura. E desses dois valores, vai escolher sempre o que for maior. Só que um ponto de atenção que a gente tem que ter aqui é que muitos contribuintes relataram que a prefeitura, desculpa, que a prefeitura estava cobrando um valor muito mais alto do que ele realmente vale, do que o imóvel realmente vale, para que o contribuinte pague mais imposto. Então, caso o contribuinte se sinta prejudicado, caso ele ache que o valor está muito alto para o imóvel dele, ele pode entrar com um processo administrativo
ou um processo judiciário, dependendo da legislação do município. E aí o STJ quem vai analisar para definir certinho o valor do imóvel. E a alíquota, ela não tem um limite mínimo e máximo, mas a gente pode observar que ela varia geralmente de 2 a 4%. Isso, a alíquota também quem vai definir vai ser o município. Então, falando aqui das alíquotas em Uberlândia, ela coloca 3 possibilidades de alíquota, né, a legislação. A primeira é que na transmissão e cessão de imóveis por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação, que são aqueles programas destinados às classes de população com baixa renda, vai ser 0,5 sobre o valor financiado e 2% sobre o valor restante. E nas transmissões e cessões a título oneroso vai ser 2%. E por fim, nas demais transmissões e cessões, a alíquota vai ser de 4%. Então, vamos colocar isso na prática, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou adquirindo um imóvel que, de acordo com o valor venal consultado lá na prefeitura, ele é de R$ 200.000. Eu concordo que o valor é 200 mil, então eu não preciso entrar com nenhum processo alegando que é outro valor. E a gente consultou lá na legislação do município que a alíquota da cidade é 4%. Então, o cálculo é bem simples. Basta pegar a base, que é o valor do imóvel, no nosso caso que é 200 mil, e multiplicar pela alíquota de 4%, tendo o resultado de R$ 8.000. Então, para esse exemplo aqui, eu pagaria R$ 8.000 de ITBI. Agora, falando a respeito do ISS, né, que é o Imposto sobre os Serviços. O ISS também é um tributo municipal e ele vai incidir sempre que houver a prestação de serviços específicos. Esses serviços específicos, eles contêm eles todos detalhados na Lei Complementar de 116 de 2003. Então, se a gente entrar lá na lei, tem uma lista anexa que tem 40 itens. Todos esses itens são os serviços que incidem o ISS. Depois, mais para frente, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês terem uma noção de quais são esses serviços. Mas o que acontece caso eu não pague esse imposto, né? Caso eu não pague o ISS? A primeira coisa que acontece é que vai incidir juros e multa, e quanto mais demorar para fazer esse pagamento, mais vai aumentando os juros. E outra coisa que pode acontecer é o município entrar com um processo contra esse prestador de serviço, e aí ele vai ter que arcar com despesa judicial, além de poder até perder os bens da empresa. Aqui tá alguns exemplos de serviços que eu trouxe. Lá na lista complementar tem todos os serviços. Então, se vocês quiserem consultar a lista completa, basta jogar no Google Lei Complementar 116 de 2003, que lá tem a lista. Ela tem 40 itens e os itens ainda são desdobrados. Então, por exemplo, o 7 tem 7.1, 7.2. Então, não vale eu trazer todos aqui para vocês, mas eu trouxe alguns exemplos. Serviços veterinários, de reparo, manutenção e limpeza, de informática, de atendimento psicológico, de atendimento médico em geral, de engenharia, serviço de atendimento jurídico, de plano de saúde, de organização de eventos, shows, serviço de beleza e serviço de aluguel de veículos e outros bens. Todos esses vai incidir o ISS, mas não são só esses, tá? São vários os serviços e é sempre importante o prestador consultar a lista na lei complementar para saber se o serviço que ele está prestando vai incidir ou não o imposto. Então, quem contribui com esse imposto, né? Os contribuintes vão ser realmente aquelas empresas que prestam aqueles serviços que estão na lei. Então, se o prestador prestou um serviço, ele consultou que esse serviço consta lá na lei, ele já se torna um contribuinte do imposto, ele tem que pagar. Agora, falando a respeito de não incidência. Nós temos alguns casos de não incidência. O primeiro que eu vou colocar aqui é quando há retenção na fonte. Quando o ISS é retido na fonte, não é o prestador que paga o imposto, vai ser o tomador, o cliente, né, quem contratou o serviço.
Então, quando o tomador for fazer o pagamento, né, da nota do serviço, ele já vai descontar o ISS e vai pegar para si essa responsabilidade. Então, no caso de retenção, não incide para o prestador, porque vai ser o tomador quem vai pagar o imposto. Outro caso que não incide é na exportação de serviços, tá? Então, quando o serviço é exportado para fora do Brasil, também não vai incidir o ISS. E existem alguns casos de isenção, mas isso é muito específico de cada município. Eu dei uma pesquisada na legislação de Uberlândia, não fala nada muito específico, por exemplo, esse serviço vai ser isento. Mas eles mencionam que a isenção é efetivada por despacho da autoridade administrativa através de requerimento. Então, caso o prestador ele queira ficar isento, se ele achar que ele é isento a esse imposto, ele deve fazer um requerimento e a autoridade administrativa vai fazer a análise para verificar se realmente há ou não a isenção. Um ponto que é muito importante observar é o tipo de empresa e o regime tributário que ela possui, porque isso também vai interferir no recolhimento do ISS. Então, o MEI, por exemplo, né, o microempreendedor individual, ele já faz um recolhimento mensal. Então, ele não precisa pagar o ISS toda vez que ele prestar o serviço, porque nesse recolhimento que ele faz já é incluso o ISS. Assim como é feito no Simples Nacional também. O Simples Nacional ele faz o pagamento do DAS e nesse DAS já é incluso também o ISS. Ao contrário do autônomo, porque o autônomo ele vai precisar pagar o imposto toda vez que ele prestar um serviço. Então, ele prestou um serviço, emitiu uma nota, pagou o imposto. E assim também é feito com as empresas do lucro real ou presumido, né, as demais empresas. Então, para o autônomo e para o lucro real ou presumido, toda vez que ele prestar um serviço, ele tem que fazer o cálculo do ISS e realizar o pagamento desse imposto, tá? Ele não faz o recolhimento mensal através de uma guia de um valor definido. Ele precisa calcular através da base de cálculo e da alíquota e fazer o recolhimento. Então, agora falando a respeito do cálculo, né? A base de cálculo vai ser realmente o valor do serviço. Mas um detalhe importante a gente observar aqui é que algumas vezes a nota ela vai constar o serviço e o material. Isso acontece muito quando é construção civil. Geralmente os prestadores eles emitem a nota com o serviço e com o material que foi usado. Então, nesse caso, quando tem duas coisas, quando tem serviço e material, vai ter uma base de cálculo reduzida, porque o ISS não pode incidir sobre o material utilizado no serviço, tá? Ela tem que incidir somente sobre o serviço. Então, no caso de base de cálculo reduzida, tem que subtrair esse material para ficar só o serviço. Mas, geralmente, assim, na maioria dos casos, o valor total da nota vai ser o valor total do serviço. Então, a gente tem a base de cálculo, né, que eu expliquei, e nós temos também outro valor que é a alíquota. A alíquota é definida pela lei como sendo mínima de 2% e máxima de 5%. E ela vai variar de acordo com o município e também de acordo com o serviço. Então, vamos pegar aqui um exemplo de cálculo, né? Uma empresa, ela prestou serviço de limpeza no valor de R$ 2.000 e a gente consultou lá que a alíquota da cidade para serviço de limpeza é de 3%. Então, o cálculo vai ser pegar a base, que é 2.000, e multiplicar pela alíquota, que é 3%. Então, o valor do ISS a ser recolhido nessa nota vai ser de R$ 60. Agora, passando aqui para as taxas estaduais. As taxas estaduais, elas incidem sobre o exercício do poder de polícia ou na utilização do serviço público. E o que é, né, esse poder de polícia? O poder de polícia é quando o Estado intervém num direito individual, prezando um bem maior. Então, um exemplo, a vigilância sanitária. Ela acaba que interfere no direito do proprietário, né, o direito de propriedade dele, mas é em prol do bem maior, que é o consumidor, né? Então, esse é um exemplo de poder de polícia. E a respeito dos serviços públicos,
a gente encontra a definição que são os serviços utilizados pelo contribuinte efetivamente ou potencialmente, são os serviços específicos e os serviços divisíveis. Atualmente, no estado de Minas Gerais, a gente possui 11 taxas em vigor, que eu vou mostrar elas para vocês. São essas taxas que a gente tem vigente. Não vou mencionar todas para não ficar muito maçante, né? Eu lendo os nomes das taxas, mas se vocês quiserem verificar direitinho, é só dar um pause no vídeo. Eu vou mencionar algumas aqui. Então, a taxa de expediente, a taxa de renovação do licenciamento, taxa florestal, taxa de incêndio, todas essas taxas são taxas estaduais e são as que estão vigentes em Minas. Agora falando sobre as taxas municipais. Elas são regulamentadas através do artigo 145 do Sistema Tributário Nacional e, assim como as estaduais, elas são de poder de polícia, mas elas podem também ser taxas de serviço, como a coleta de lixo, por exemplo, que a gente já paga geralmente lá junto com o IPTU, né? É uma taxa de serviço, mas geralmente a gente paga ela com outro imposto. E em Uberlândia, essas taxas são regidas pela Lei 4.016 de 1983. Aqui nós temos as taxas, né, os nomes das taxas que estão vigentes no município de Uberlândia, e a gente até separou aqui em duas partes para vocês conseguirem diferenciar quais são as taxas de poder de polícia e quais são as taxas de serviço público. Então aqui vou pegar alguns exemplos aleatórios de taxa de poder de polícia. São aquelas taxas cobradas para atividade de comércio ambulante, taxa de publicidade, taxa de execução de obras particulares. Essas são as taxas de polícia, poder de polícia. E as taxas de serviço públicos são aquelas taxas de limpeza pública, de coleta de lixo, de conservação de vias e logradouros públicos. E essas são as taxas que a gente tem atualmente na nossa cidade, né, que é a de Uberlândia. Bom, pessoal, foi isso a nossa apresentação. Eu espero que a gente tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida pode perguntar para a gente agora no final do vídeo e até mais.